Olá, meu nome é Alcimar Rodrigues e sou grato por sua atenção. E a mensagem está em Efésios 5,14, que diz: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O sono espiritual para as coisas de Deus tem levado muita gente a negligenciar e a desprezar a mensagem de arrependimento e salvação em Cristo. A Bíblia nos apresenta várias advertências contra a sonolência espiritual. E, infelizmente, algumas pessoas estão dormindo e tendo pesadelos com o sono do pecado, da indolência e da desobediência a Deus. E estes são um dos motivos de muita gente estar perdendo grandes privilégios em sua vida. Sansão, enquanto estava acordado, era forte, temido e respeitado pelos filisteus, mas foi seduzido por Dalila, cujo nome significa Senhora da Noite, e ela surge na vida de Sansão para apagar a luz do sol, pois sol é o significado do nome de Sansão. E Dalila, de tanto insistir, fez Sansão dormir um profundo sono em seus braços, e assim arrancou o segredo da força de Sansão. E Sansão se tornou um homem comum, fraco, impotente e sem a proteção de Deus. Ele agora está cego, as trevas de Dalila o alcançaram e ele se torna escravo dos filisteus e do pecado. Dalila é oposição a Deus, é pesadelo, é sono do inferno. Sansão deu as costas para o seu chamado e para a obra de Deus. O sono negligente de Sansão lhe custou a moral, a honra e a sua própria vida. Por isto, estejamos atentos para não sermos surpreendidos por este diabólico e terrível sono. O segundo sono foi o sono de Eutico, está em Atos 29. E Eutico dormiu na janela do terceiro andar enquanto Paulo pregava. E na hora mais importante do culto, ele adormeceu e caiu da janela. Por favor, na hora da pregação, fique acordado, porque a hora que Deus fala conosco, não deixe que nada tire a tua atenção, como conversas, celular, problemas ou pensamentos distantes. Eutico caiu da janela na hora da pregação. A queda pela sonolência espiritual tem levado muita gente à ruína. Por isso, espante este sono e não durma o sono da distração, fique acordado e ouça os conselhos de Deus. O terceiro sono foi o sono dos apóstolos, em Mateus 26. Jesus estava algumas horas da cruz e ele chama Pedro, João e Tiago para orarem com ele, mas enquanto Jesus orava, os discípulos dormiam. E o sono deles os levou ao medo, à covardia e a se distanciarem de Cristo. Eles dormiram na hora da oração, no momento mais precioso de falar com Deus. E quantos dormem em sua casa e no seu quarto quando começam a orar e a falar com Deus? Talvez porque gastaram muito tempo no Zap, no Facebook, na Netflix, no videogame, e na hora de falar com Deus dormem o sono do desinteresse. Enquanto os discípulos dormiam, um anjo apareceu para Jesus e o confortou. O conforto que tanto Jesus precisava não vem dos discípulos, mas do anjo. Na hora da oração, quando estamos angustiados, o conforto e o consolo vem do alto, vem do céu. Os discípulos perderam o privilégio de contemplar a visão celestial. Por isso, não durma na hora da oração, para que você não perca as bênçãos de Deus e o mover de Deus em sua vida. Por fim, em Mateus 25, Jesus contou a história das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e as outras 5 eram loucas e imprudentes. E as 5 prudentes ficaram acordadas, e veio o Senhor e as levou para as bodas do Cordeiro.
e a porta do céu se fechou. E as 5 mulheres imprudentes ficaram para trás, porque estavam dormindo. Esta história fala da volta de Jesus à terra. Ele virá de repente, como ladrão da noite. Por isso, precisamos estar vigiando, acordados e preparados. Portanto, não durma o sono da displicência, do descuido e do relaxamento, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, ou na morte você pode se encontrar com Ele. Quando dormimos, o sono espiritual, dormimos para Deus, para a igreja, para os cultos, para as pregações e para os milagres. Vou orar por você. Querido Deus, abençoe a vida e a família deste ouvinte. Tenha misericórdia e compaixão. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Preciso da sua ajuda para o trabalho com moradores de rua. Peço que se inscreva no meu canal no YouTube. Isto é muito importante. Dê o seu like, ative o sino e compartilhe com seus contatos. Graça e paz.